Olá pessoal, essa é mais uma aula do mini curso de linguagem R e hoje nós iremos falar o básico sobre a utilização de matrizes. Assim como vetores, as matrizes também são utilizadas para a manipulação de dados, sendo esta uma das principais funções que você irá utilizar para organizar e trabalhar seus dados. Há também outras estruturas para armazenar dados, que serão abordadas posteriormente durante o curso, como data frames e listas. Dando continuidade ao nosso mini curso, eu vou mostrar para vocês como criar uma matriz através da função matrix. A função matrix é a principal função utilizada na criação de matrizes, e ela é constituída de diversos argumentos, como você pode observar aqui. No entanto, no nosso mini curso, a gente vai trabalhar apenas os três primeiros, o data, o anyRaw e o anyCall. O argumento data receberá todas as informações que você quer atribuir à sua matriz, enquanto que o anyRaw receberá o número de linhas e o anyCall o número de colunas. Eu vou criar uma matriz de dimensão 3×2, ou seja, uma matriz que comporta 6 elementos. Então eu vou criar aqui um vetor para armazenar esses 6 elementos, com 6 elementos quaisquer, por exemplo. E aqui eu vou criar a nossa matriz. Digita matrix, abre parênteses. O argumento data você vai preencher ele com o nosso vetor, que a gente criou especialmente para isso. Como a gente quer uma matriz de dimensão 3×2, a gente vai usar o anyRaw igual a 3 e o anyCall, número de colunas, igual a 2. A nossa matriz foi criada aqui. Vocês podem ver os mesmos elementos do vetor estão aqui na nossa matriz, dividida em 2 colunas e 3 linhas. Por padrão, é organizado dessa forma, coluna a coluna. Vocês podem ver aqui a ordem 6, 9, 0, 7, 4, 3. 6, 9, 0, 7, 4, 3. Outra maneira bastante comum de criar e inserir dados às matrizes é através das funções cbind e rbind. A função cbind irá trabalhar as colunas das matrizes, ou seja, cada elemento, cada argumento da função irá corresponder a uma coluna. Bom, para exemplificar o cbind, eu vou utilizar como primeiro argumento o vetor dados que a gente acabou de criar. Ou seja, o vetor dados irá corresponder à primeira coluna. Eu também posso inserir diretamente o vetor com os valores que você desejar. Nesse caso, eu vou criar um vetor de 6 elementos. Também posso adicionar aqui uma sequência qualquer, como essa sequência de 1 a 6. Então, vocês podem observar aqui que cada argumento da função cbind agora corresponde a uma coluna, respectivamente dados a primeira, essa que a gente criou manualmente a segunda e a sequência a terceira. Bom, a função rbind é muito semelhante à função cbind. No entanto, os elementos da função irão corresponder às linhas e não às colunas, como no caso da cbind. Então aqui eu vou utilizar o mesmo exemplo da função cbind e vou trocar apenas o C pelo R. E aqui vocês podem observar que o que era a linha passou a ser coluna e o que era coluna passou a ser linha. Como os elementos são os mesmos, você pode observar que a rbind é a transposta da cbind e vice-versa. Uma outra utilização que temos para matrizes é a resolução de problemas lineares em que o número de equações precisa ser igual ou maior que o número de incógnitas. Eu tenho aqui no bloco de notas um problema linear que nós iremos explorar um pouco. Eu vou copiar, colar e explicar para vocês. Bom, aqui nós temos 3 equações e 3 incógnitas e queremos saber os valores das variáveis x, y e z. Então o que nós devemos fazer é colocar os coeficientes em uma matriz e o resultado em uma outra matriz. Eu tenho aqui também a resolução do problema. Eu vou só copiar e colar e explicar para vocês. Aqui eu criei 2 matrizes. Matriz coeficientes é um objeto em qual eu usei a função cbind para anexar aqui em cada coluna os coeficientes do nosso problema. Então, na primeira coluna a gente tem os coeficientes de x, 2, 1 e 5. Na segunda coluna
a gente tem os coeficientes de y e na terceira os coeficientes de z. Na matriz resultados, eu anexei os valores dos resultados das equações. Então nós temos aqui o 11, o 6 e o 18. Eu vou chamar esses objetos para que vocês possam ter uma melhor visualização do problema. Coeficientes, resultados. Aqui é a matriz, né, com os coeficientes x, y e z. E aqui é a matriz resultados. Então, para você obter o resultado desse problema, é só utilizar a função solve e colocar como primeiro argumento a matriz de coeficientes. E como segundo argumento, a gente coloca a matriz resultados. E aqui ele trouxe para a gente os resultados dos coeficientes x, y e z. Se você tiver alguma dúvida, você ainda pode fazer escalonamento manualmente mesmo, e você vai observar que o resultado é o mesmo.